Olá, hoje eu quero te perguntar: você gostaria de viver o seu propósito? Você quer saber o que precisa fazer para encontrar o seu propósito e vivê-lo plenamente? Fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar com você hoje o que eu aprendi sobre o que eu precisava fazer para conquistar propósito na minha vida através de uma história da Bíblia. Essa para mim é uma das preferidas. Essa história para mim é muito especial, até porque eu escrevi meu livro baseado nessa história da Bíblia. É a história de José, o que é conhecido como José do Egito. Antes de ler o texto bíblico aqui sobre o qual eu vou falar com você, eu quero te contextualizar na história de José. É uma história longa, então eu recomendo que você leia a história toda lá na Bíblia, tá? No livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. É o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. É uma história muito, muito bonita. E eu vou só resumir aqui para te contextualizar e você entender do que nós estamos falando aqui nessa parte do texto bíblico que eu vou ler, tá bom? José era um menino de 17 anos, era um menino muito amado pelo pai. O pai lhe deu um presente muito lindo, que era uma túnica. E a Bíblia diz que o pai o amava porque ele nasceu na velhice do seu pai. Mas o pai acabava privilegiando ele um pouco. E isso gerou nos irmãos mais velhos dele um ciúme, uma inveja. Os irmãos de José eram filhos da primeira esposa do seu pai e também das servas das suas esposas. Então ele tinha muitos irmãos que eram filhos da outra esposa do seu pai e das servas. Bom, um dia, esses irmãos estavam pastoreando ovelhas e Jacó, o pai de José, mandou que José fosse até os seus irmãos. José chegando lá, os irmãos, quando viram, intencionaram matá-lo. Mas depois se arrependeram, jogaram ele em um poço, deixaram ele lá por um tempo. Passou uma caravana de mercadores que estava indo para o Egito. Eles venderam José, seu próprio irmão, como escravo, e José foi levado para o Egito como escravo. Eles pegaram a túnica de José, molharam com sangue de animal e mostraram para o pai, disseram ao pai que José tinha morrido. E o pai acreditou. José viveu no Egito muitos anos como escravo na casa de um oficial do faraó. Acontece que a esposa desse oficial acusou José falsamente de ter tentado, contra ela, e José foi parar na prisão injustamente. Lá, José virou o prisioneiro de confiança do carcereiro, mas ainda era um prisioneiro e viveu como prisioneiro durante muitos anos. Dentro da prisão, ele ficou um tempo junto com o padeiro e o copeiro do faraó, o rei do Egito. Nesse tempo, ele interpretou os sonhos desses dois. E os sonhos que ele interpretou aconteceram exatamente da forma que ele interpretou. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao seu posto lá no castelo, no palácio do faraó. Muito bem, o copeiro se esqueceu dele e foi vivendo a sua vida. Um dia o faraó teve sonhos que eram revelações, mas nenhum dos sábios, magos, sacerdotes da corte do faraó conseguiu interpretar o significado desses sonhos. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. O faraó mandou trazer José da prisão, ele foi armado, e foi na presença de faraó. Muito bem, José não só interpretou o significado, deu o significado dos sonhos para o faraó, como deu ao faraó toda a estratégia que ele precisava fazer para vencer aquele problema que estava no sonho. Qual era a situação? O faraó estava sendo avisado que ia haver 7 anos de muita abundância, uma grande colheita, mas que logo após esses 7 anos de grande abundância, a terra passaria por 7 anos de muita escassez, muita fome. E aí José deu a ele a estratégia de armazenar parte da colheita que aconteceria nos 7 anos iniciais. Parte da colheita
foi armazenada. Mas, bom, volto um pouquinho. José executou o plano porque quando José deu ao faraó toda essa estratégia, ele pensou, quem é melhor para executar esse plano do que você? Muito bem, numa reviravolta impressionante, o faraó nomeou José governador do Egito, a nação mais importante da época. José, uma história realmente cinematográfica, né? De prisioneiro virou governador do Egito, trabalhou, executou todo o plano, e o que aconteceu foi que quando chegou a época da escassez, o Egito tinha muito alimento armazenado, não só para si, mas para vender. As nações vizinhas, os povos vizinhos vinham até o Egito comprar alimento. E os irmãos de José foram enviados ao Egito pelo seu pai para comprar alimento. Quem fosse para o Egito comprar alimento tratava diretamente com José. Os irmãos dele chegaram lá e foram comprar comida com ele, mas não o reconheceram. Diferente de José, que quando viu seus irmãos, imediatamente os reconheceu. Óbvio, José estava com roupas egípcias, aquela coisa toda, estava muito mais velho, muitos anos já tinham se passado, né? E eles não reconheceram José. José fez eles passarem por várias situações ali, como se fossem testes, né? E um detalhe importante é que nessa viagem dos irmãos dele para o Egito, o irmão mais novo, Benjamim, não foi. Esse irmão mais novo era o mais novo que José. Quem teve esses dois filhos, José e Benjamim, foi a Raquel, a esposa que o seu pai amava. Raquel era o amor de Jacó e ela deu a ele dois filhos, José e Benjamim. Então, Benjamim, o mais novo, era irmão de José de pai e de mãe, os outros só de pai. Benjamim não foi na viagem. E José fez com que acontecessem algumas situações que um dos irmãos ficou prisioneiro lá no Egito e eles voltaram para Canaã, onde o pai estava. E disseram que eles só poderiam retornar lá para comprar mais comida se o mais novo, Benjamim, fosse junto. O pai não queria deixar de jeito nenhum, porque disse, eu já perdi José, vocês não vão levar Benjamim para longe de mim também. Mas eles disseram, não tem jeito. O homem lá que vende alimento, ele disse que só quando o irmão mais novo também viesse, nós poderíamos comprar mais comida. Eles levaram o alimento. Quando o alimento estava acabando, Jacó quis que eles voltassem para comprar mais comida. E eles disseram que não poderiam ir sem Benjamim. Finalmente, Jacó liberou e eles voltaram com Benjamim para comprar comida. Bom, agora a gente vai ler um pedaço do texto bíblico. Vocês já foram totalmente contextualizados aqui na história para conseguir entender o texto que a gente vai ler. Nós vamos ler Gênesis 43 a partir do versículo 19, que diz assim: À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão, o irmão mais velho que tinha ficado preso, e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José, ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: Como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez.
Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: Tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Aqui nós vemos que eles estavam fazendo uma refeição com José. Não tem como falar de propósito e não falar da história de José. José foi alguém a quem Deus atribuiu um propósito muito, muito especial. E você pode pensar, realmente, José sofreu tanto injustamente e depois Deus transformou ele em governador e ele se vingou dos seus irmãos. Bom, não é esse o propósito de José. Ser governador era um meio pelo qual ele cumpriria o seu propósito. Na verdade, o propósito de José era um propósito de salvação. O plano que José executou de armazenamento de alimentos salvou a nação do Egito, que muitos anos depois serviria de refúgio para o menino Jesus. Quando ele nasceu, Herodes quis matá-lo. Jesus ficou refugiado no Egito durante alguns anos e salvou também outras nações, e principalmente a nação de Israel. Sim, porque o pai de José, Jacó, depois mudou de nome e virou Israel. E da descendência dele é que surgiu a nação de Israel. Os descendentes de Jacó, José e seus irmãos, foi quem formaram a nação de Israel. Então, o fato de José ter executado esse plano no Egito salvou a nação de Israel de perecer por causa da fome que a terra passava naquele tempo. Então, o propósito de José era esse: salvar nações de uma grande fome, de um momento de grande dificuldade que a terra passaria. Um propósito muito, muito especial. E eu acredito que 2 coisas principais fizeram com que Deus confiasse a José um propósito assim tão especial. A primeira delas é o amadurecimento. Todas as coisas difíceis pelas quais José passou transformaram ele num homem sábio, maduro e temente a Deus. Mas não foram as dificuldades que transformaram José nesse homem maduro. Foi a forma como ele encarou as dificuldades. Foi a forma que ele viu o problema e resolveu usá-lo para amadurecer, crescer, aprender e se tornar alguém digno da confiança de Deus para executar um grande plano como esse. Mas eu não vou me ater a esse aspecto porque é longo, extenso, tem muita coisa a respeito disso aqui, porque a história de José é longa. Eu quero falar sobre um ponto muito, muito, muito importante, na minha opinião, para alguém que deseja cumprir um grande propósito nessa vida, que foi aprender a perdoar. Sim, José aprendeu a perdoar os seus irmãos. Ele conseguiu perdoar o mal que os seus irmãos lhe causaram. E eu acredito que aprender a perdoar foi uma das chaves principais para que José conseguisse cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, nesse momento de final de ano, nós estamos em dezembro, findando o ano. Nesse tempo, a gente costuma fazer um balanço do ano que passou, o que a gente conseguiu realizar, o que não, como foi o nosso ano. E a gente costuma também fazer resoluções para o ano seguinte. E eu quero te levar a refletir sobre a necessidade de liberar perdão. Principalmente se no próximo ano você deseja encontrar propósito, você deseja cumprir o seu propósito, se você deseja ampliar o seu propósito. É muito importante
que você pense hoje sobre perdoar. Eu costumo dizer que o perdão é um caminho, porque ele não é fácil, não é uma coisa simples, né? E ele, para mim, tem passos. Então, por isso que eu digo que é um caminho. Ele tem vários passos que você pode percorrer. Não é um caminho simples, mas ele é absolutamente possível. E eu quero compartilhar com você, de forma bem simples, como eu aprendi com José, o caminho que eu precisava trilhar para conseguir perdoar. Mas não é aquele perdão da boca para fora que você diz, eu já perdoei, e aquela mágoa continua ali doendo, não. É um perdão pleno, é um perdão que Deus nos dá de verdade. É algo que vai além de nós mesmos. Porque se nós queremos viver algo além de nós, que é um propósito, nós precisamos também perdoar além de nós mesmos, além do perdão humano. Então eu quero compartilhar com você como eu aprendi com José a fazer, a percorrer esse caminho e que eu acredito que você também consiga. Vamos lá. O primeiro passo do caminho do perdão é declarar. Você precisa fazer a declaração de que você decidiu perdoar aquela ou aquelas pessoas. José fez isso. Lá em Gênesis, no capítulo 41, voltando um pouquinho na história de José, versículos 50 e 51 diz assim: Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Quando José declara que Deus me fez esquecer, eu acredito que o significado aqui não é realmente esquecer. Eu acredito que o que ele quis dizer foi: Deus me ajudou a perdoar os meus irmãos. Porque, como a gente vai ver mais pra frente, José não esqueceu de verdade tudo que ele viveu. Nós estamos falando aqui de perdão, não de amnésia, né? A amnésia é que faz você esquecer. O perdão é outra coisa e você vai entender do que eu tô falando. Eu acredito que quando José coloca o nome do filho mais velho dele no som da palavra, né? Do perdão, do esquecimento, ele está dizendo: eu declaro que eu decidi perdoar. E que Deus me ajudou, porque ele diz, Deus me fez esquecer. E Deus me ajudou a perdoar os meus irmãos, a família do meu pai. E é isso que José fez. Inicialmente, ele faz essa declaração. Então, você pode fazer isso no momento de oração. Por exemplo, vá para um lugar separado, afastado, ore e diga: Senhor, a partir de hoje eu decido perdoar, e diga o nome da pessoa, das pessoas a quem você deseja perdoar. Diga: eu libero essa pessoa da minha vida, eu não quero mais carregar dentro de mim sentimento de raiva, rancor, ódio, frustração, decepção relativos a essa pessoa. Eu não quero mais carregar isso comigo. Por isso, Senhor, eu decido liberar essa pessoa a partir de hoje. Depois que você faz essa declaração, eu preciso te dizer que não é uma coisa automática, sabe? Não vai virar uma chave dentro de você e fazer você esquecer disso, não. Mas quando você declara, você começa esse caminho do perdão, porque você traz à existência o perdão. Pensa comigo, a única coisa que existia eram sentimentos ruins, mágoa, raiva, ódio, rancor, decepção. O que existiam eram esses sentimentos ruins. Essas coisas que não eram boas era o que existia dentro de você. Mas, a partir do momento que você declara que decide perdoar, você traz à existência o perdão, algo que ainda não existia. Sabe, a palavra, ela tem o poder de criar, de trazer à existência coisas que ainda não existiam. Como assim? Foi através da palavra que Deus criou o mundo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, através da palavra, você traz à existência o perdão. E quando você fala, você
abrir espaço para tornar esse perdão real. Então, à medida em que você trouxe à existência o perdão, algo que ainda não existia, um sentimento que ainda não existia dentro de você, você fala e traz à existência. Então, você vai abrir espaço para tornar esse perdão real dentro de você. E aqui a gente entra no segundo passo, que eu te convido a ouvir com a mente e o coração aberto, porque o segundo passo não é fácil, mas ele é muito, muito importante, principalmente se você está trilhando esse caminho de propósito na sua vida, você vai precisar passar por esse passo. Não é fácil, mas necessário. E o segundo passo é uma ação. Em Gênesis 43:16, um pouquinho antes do texto que a gente leu aqui, diz assim: Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. Foi isso que José disse: prepare um grande banquete. Perceba que José mandou que o seu empregado preparasse um banquete para os irmãos que o haviam vendido muitos anos antes para ser escravo. Ou seja, no fim das contas, foram a causa de todo o seu sofrimento. Era assim que ele poderia pensar, mas não. José mandou fazer, e se você lê assim de forma despercebida, pode parecer, é só uma refeição. Não, não. Ele mandou levá-los ao palácio. Mandou fazer um banquete, não uma simples refeição. Um banquete numa época em que a terra estava passando por um momento de grande fome e escassez. E falou que aqueles homens comeriam com ele no palácio. Perceba que José foi excelente aqui. José fez o melhor que ele podia pelos seus irmãos, aqueles a quem ele havia decidido perdoar. Ele fez o melhor. Ele poderia muito bem ter dito para o seu funcionário assim: dê água para os jumentos deles, água para eles e dê alguma coisa para eles beberem. Ele teria alimentado os seus irmãos, teria ou não teria? Teria. Mas ele teria feito o mínimo. Quando você está no caminho do perdão, Deus te leva a fazer o máximo, o melhor que você pode. Foi isso que José fez e é isso que José está nos ensinando a fazer. Deus vai te dar a oportunidade de fazer algo pela pessoa a quem você deseja perdoar, se isso for possível, é claro, né? Então, parece muito simples, até que Deus manda você fazer. Sabe por quê? Porque o seu eu quer vingança. Quer que a pessoa pague pelo que ela fez, o mal que ela te fez. No mínimo, você quer essa pessoa bem longe de você, que você não tenha que nem olhar para a cara dela. É normal, o nosso eu quer isso. E é por isso que eu disse que esse caminho de perdão não é um perdão humano, é um perdão que Deus nos chama a fazer, sabe? É normal que seja difícil, sim, mas vai recompensar, sabe? Deus, um dia eu estava muito chateada, com raiva mesmo de uma pessoa por conta de algumas atitudes que ela tinha tomado e tinha sido há pouco tempo, era recente, então eu ainda estava com bastante raiva, assim, bem chateada com a situação toda. Mas eu já estava seguindo esse caminho, né? Então eu orei: Senhor, decido perdoar fulano, mas com aquela raiva ali dentro ainda. E eu orei: Senhor, decido perdoar fulano. Pois muito bem, logo depois que eu fiz a oração, Deus me disse: então você vai comprar um presente para essa pessoa, mas não é qualquer presente. Você vai comprar algo como se você estivesse comprando para você ou para alguém a quem você ama muito, seus filhos, por exemplo. Aquilo me doeu, porque a verdade é que eu ainda estava com raiva e eu pensei: ela não merece esse esforço da minha parte. Ela não merece que eu gaste meu tempo, meus recursos, comprando presente para essa pessoa. Meu eu disse: ela não merece. Eu não queria nem olhar para aquela pessoa. Mas foi isso que Deus me chamou a fazer.
um presente, fazer algo por aquela pessoa. Não foi fácil, eu digo a você, não foi fácil, porque a todo tempo meu eu dizia, ela não merece, ela não merece. Mas aquilo, eu entendi depois que não se tratava dela, mas de mim. Deus estava tratando comigo. E era aquela forma que Deus encontrou naquele momento de me ensinar a perdoar. Eu fiz. E depois que fiz, eu entendi por que eu precisava fazer. Eu senti uma paz, uma tranquilidade, uma leveza que eu não consigo explicar. Óbvio que eu não consigo explicar, não vieram de mim. É uma paz que vem de Deus. E ali eu entendi por que eu precisava tomar aquela atitude, sabe? Mas se você precisa perdoar alguém que já não está mais conosco, alguém que já faleceu, eu tenho uma sugestão para te dar. Eu te sugiro você redigir uma carta. Escreva à mão uma carta dando a sua declaração de perdão e logo após dizendo tudo que você poderia ter feito por aquela pessoa quando ela estava em vida ainda, na vida terrena. Escreva tudo o que você poderia ter feito por ela, todas as atitudes que você poderia ter tomado e não tomou, porque na época você não tinha esse conhecimento, ainda não tinha conseguido, ou porque não teve oportunidade. Não importam os porquês agora, importa é a necessidade de agir. E quando você não tem como agir pessoalmente, eu acredito que redigindo à mão uma carta, você vai conseguir transformar esse perdão em algo real. Sabe? Quando a gente toma uma atitude, a gente torna real aquele perdão. Você trouxe à existência uma coisa que não existia, o perdão. Mas esse é só o primeiro passo. Com a sua ação, você torna real esse perdão. Você concretiza aquilo que antes estava só no campo dos sentimentos, estava só dentro de você. Quando você age, você torna real esse perdão. E isso começa a mudar os sentimentos que você tem dentro de você, de forma muito, muito impressionante. Sabe, em Mateus 18:18, Jesus ensina que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Nesse mesmo capítulo 18, Jesus ensina mais para frente muitas coisas sobre perdão. E é por isso que eu acredito que quando a gente age em favor da pessoa a quem a gente decidiu perdoar, a gente está ligando na terra algo que vai ser ligado no céu. Sim, porque quando você age, você liga na terra e Deus liga no céu. Assim, você manda para o mundo espiritual uma mensagem de que, olha, esse perdão agora é real. Eu estou tornando real, porque agora eu vou viver a minha vida livre desses sentimentos passados. Eu me livrarei desse peso. Então, quando você liga isso, você toma essa atitude, você torna o perdão real. É impressionante como Deus age. E aí, quando você torna um perdão concreto, você abre espaço dentro de você para a cura que o Espírito Santo vai realizar dentro de você. E por falar em cura, esse é o terceiro e o último passo do nosso caminho do perdão. É a cura. No versículo 30 que nós lemos que José sai de perto dos seus irmãos para chorar. Depois a gente vê no capítulo 45, no versículo 1 e 2, quando ele finalmente se revela, ele tira as vestes de egípcio, ele se revela, olha, eu sou José, não tenham medo, Deus me mandou aqui porque eu precisava executar esse plano. José entendeu que aquela dificuldade toda que ele viveu fazia parte de um grande propósito. E ele chora muito, a Bíblia diz que ele chora tão alto que os egípcios que estavam fora da sala ouviram e a notícia chega até o faraó, de tão alto que ele chorou. Então perceba que mesmo depois de trilhar um caminho importante, José ainda tinha sentimentos muito fortes dentro dele. Eu acredito que quando ele olhou para o seu irmão Benjamim, ele pensou em tudo que ele não viveu com seu irmão, em como aquela dificuldade toda e o que os seus irmãos fizeram com ele impediram
que ele vivesse, né, e visse o irmão dele se tornar um adulto, tudo que ele poderia ter vivido junto com a sua família e não pôde. Aquilo doeu para ele dizer, olha, eu não tenho mais mágoa de vocês, eu entendi que todo o meu sofrimento foi para um propósito muito maior, que Deus me usou, mas óbvio que ele ainda tinha sentimentos, né? E que aquilo ainda mexia com ele, mas Deus pode nos curar, sabe? A depender do tempo que você carrega essa mágoa, essa dor, de quanto você nutriu esse sentimento dentro de você, mesmo sem perceber, às vezes, a gente vai nutrindo sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de decepção, e isso vai ficando enraizado, né? Então, dependendo do que aconteceu com você, pode ser que demore um pouco para que você não sofra tanto mais. E aí, quando eu falo de cura, é disso que eu falo. Mais uma vez eu digo, não estou falando de esquecimento nem de amnésia. O choro de José nos prova que ele, apesar de tudo, não havia esquecido o que ele tinha passado. Mas eu falo aqui de uma cura que transforma o sentimento dentro da gente, sabe? No momento em que você libera o perdão, Deus começa a transformar dentro de você esses sentimentos. E aí, com o tempo, conforme você se lembra, você fala sobre o que aconteceu, aquilo não terá mais o poder de te fazer sofrer. Aquilo não terá mais poder de fazer você ficar em sofrimento por conta do que aconteceu. Não, Deus vai transformar aquilo dentro de você. Quando você falar, aquilo vai virar testemunho, e o seu testemunho vai virar propósito, que vai impactar a vida de outras pessoas que passaram pelas mesmas situações que você passou. Mas você só vai conseguir transformar sua dor em propósito, passando pelo caminho do perdão. E é por isso que eu falo sobre o perdão. Ele é essencial para aqueles que desejam cumprir um propósito. E para que o Espírito Santo opere essa cura em você, há duas coisas bem importantes que você deve fazer. A primeira é orar, pedindo para que Deus te cure. Senhor, me cura desses sentimentos. Eu não quero mais carregar ódio, rancor, decepção dentro de mim. Eu não desejo mais esses sentimentos dentro de mim. Por isso eu te peço, ó Deus, me cura. Depois você vai orar pela pessoa a quem você deseja perdoar. É isso mesmo. Parece um pouco estranho, né? E a gente não tem vontade de orar pelas pessoas que nos magoaram. Verdade seja dita. Mas é muito importante, porque acontece uma coisa muito impressionante quando você começa a orar pela pessoa que te feriu. Deus vai transformando esse sentimento dentro de você. O que acontece é que você não consegue mais odiar alguém a quem você pede para Deus abençoar. Então, apenas peça para que Deus abençoe essa pessoa. Deus vai mudando dentro de você os sentimentos e você começa a olhar aquela pessoa com olhos diferentes, com um olhar de misericórdia. Sim, é isso mesmo. Você começa a olhar aquela pessoa de uma outra forma. Você começa a perceber que aquela pessoa ela estava tão ferida, tão magoada, que ao invés de pedir ajuda, ela saiu magoando os outros e você acabou entrando na rota dela. E ela te magoou também. Mas na verdade, aquilo nem é sobre você, é sobre a mágoa que aquela pessoa carrega dentro dela. Então você começa, em outras palavras, a olhar para aquela pessoa com um olhar de pena. Você começa a perceber que aquela pessoa, na verdade, é digna de pena, porque ela tá tão ferida que tá machucando todo mundo ao redor dela. Esse é um olhar de misericórdia. Jesus nos ensinou a fazer isso quando ele estava lá na cruz. Ele olhou para as pessoas que o crucificaram, que o mataram numa morte de cruz, e disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer um olhar de misericórdia maior do que esse, eu desconheço. E foi isso que Jesus nos ensinou, a olhar com misericórdia.
olhar com misericórdia para as pessoas que nos fazem mal. Jesus também nos ensinou a orar pelas pessoas que nos fazem mal. Lá em Mateus 5, versículo 44, Jesus diz: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Parece muito estranho orar pelos nossos inimigos, isso não faz sentido. A gente não tem vontade de orar por quem nos magoa. É normal não querer orar por alguém que te magoou. Mas Jesus ensina justamente isso. E aqui a gente entende que o amor não se trata de sentimento, mas de escolha. E Jesus está te ensinando como amar os seus inimigos, como amar aqueles que te magoam, orando por eles. Você ora por eles, sabe? Eu acho que uma das principais formas de amar alguém é orar por essa pessoa. É você pedir a Deus para abençoar alguém. Quando você pede a Deus que abençoe alguém, você está dizendo: Senhor, eu amo essa pessoa, eu estou amando essa pessoa. E é assim que você ama aqueles que te magoaram, orando por essa pessoa. Sabe, quando Jesus lá na cruz olha com um olhar de misericórdia, ele está nos ensinando que alguém que tem propósito não se deixa ferir e magoar facilmente, não carrega dentro de si mágoa. Jesus não carregou mágoa de ninguém, porque ele sabia que todo o sofrimento que ele estava vivendo fazia parte do propósito da salvação. Então, o que ele nos ensinou foi: não permita que a mágoa tire você do caminho do propósito. Com o tempo, você vai entendendo, olhando as pessoas com misericórdia e não permitindo mais que aquela mágoa se instaure ali dentro de você e vá tirando a sua alegria, a sua leveza de viver. Sabe? Alguém que sabe seu propósito não permite que a mágoa ande consigo ali, te maltratando. E você pode estar perguntando para assim: tá, por que é que eu preciso tanto perdoar para viver meu propósito? O que isso tem a ver com eu descobrir o meu propósito, viver o meu propósito? É muito simples. O propósito que Deus tem para você é Ele quem sabe. E é Ele quem vai te falar. Mas Deus não vai falar com você se o seu coração já estiver cheio pela mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento. Um coração cheio dessas coisas não pode ser cheio do Espírito Santo e não consegue ouvir Deus falar. Então, se você quer descobrir o seu propósito de vida, se você quer descobrir o que Deus quer para você, primeiro você precisa limpar o seu coração. Aí Deus vai poder falar com você. E você precisa manter o seu coração limpo, para que Deus possa ir te guiando na jornada, no caminho. Porque a cada passo do caminho, Deus vai te guiando, Deus vai te mostrando o que você precisa fazer. E você precisa estar com seu coração limpo, você precisa estar com seu coração puro para ouvir a orientação de Deus durante o caminho. É por isso que é tão importante liberar perdão. Não é fácil. Eu sei que não é fácil e Deus também sabe. E é por isso que eu te digo, não fica achando: eu não tenho condição de fazer isso, por isso eu não vou começar. Comece, dê o primeiro passo. Deus entende você, Ele te conhece, Ele sabe da sua dificuldade. Dê o primeiro passo com fé que Deus vai te ajudar a dar os próximos. Deus está esperando que você comece para que Ele te ajude a terminar esse caminho. Ele está conosco e vai continuar conosco. Nunca nos deixará, jamais nos abandonará. É assim que diz a palavra. É isso que Deus nos prometeu. Libere perdão. Você merece viver essa liberdade. Você merece viver o propósito que Deus tem para você. Você merece descobrir para que Deus te criou. Você merece viver a alegria do propósito do céu para você. Se livre desse peso e viva tudo que Deus tem para você nessa terra. Cumpra o teu propósito. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir
Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, mas espero muito mais que ela te ajude de verdade a viver a sua vida com leveza. Curte aqui embaixo, comenta aqui o que você entendeu, como você compreendeu essa mensagem. Bota aqui nos comentários para eu te conhecer, para eu saber quem está ouvindo a mensagem e como você foi abençoado. Escreve assim: eu vou dar o primeiro passo hoje. O meu primeiro passo é hoje. Escreve assim. E aí dê o passo. Vá e faça. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e se inscreva no canal para você receber os outros vídeos, porque nós vamos sempre compartilhar aqui conteúdos baseados na Bíblia que vão te ajudar a viver a sua vida terrena, olhando sempre o propósito que Deus tem para você. Que Deus nos abençoe.